A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Abra a sua Bíblia no Salmo 99. Salmo 99. Com a sua Bíblia aberta, ore. Vamos orar ao Senhor. Tenha um momento em oração. Peça a Deus que fale ao seu coração. Peça ao Senhor que abra os seus olhos e os seus ouvidos para a palavra dele nesse instante. E você possa ser abençoado, ser transformado por ela. Ore ao Senhor nesse instante. Santo Deus, neste salmo que passamos a meditar agora, vemos que a tua santidade deve nos levar à adoração sincera, guiada pela tua palavra, que nos revela que o Senhor é o Deus glorioso, poderoso e gracioso. Que estas verdades calem fundo em nosso coração e que sejamos conduzidos pela tua palavra a fim de adorá-lo, como o Senhor assim requer de nós. Assim oramos em nome de teu Filho amado, bendito Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salmo pequeno, mas mesmo assim nós leremos ele no decorrer da exposição do texto. Nestes salmos, que se Deus assim permitir, encerraremos semana que vem com o Salmo 100. Então, do Salmo 93 ao Salmo 100, nós temos os salmos da realeza, os salmos que tratam de Deus como rei, o supremo rei sobre toda a terra. Razão porque todos os nossos cânticos, todos os nossos hinos, nesses domingos, têm falado sobre isso. Tem sido sobre o reinado ou a realeza de Deus, a realeza de Jesus. Este salmo, ele se relaciona com todos esses salmos da realeza, mas em especial com o Salmo 93 e com o Salmo 97, na forma como eles começam. Os três começam com a mesma declaração: reina o Senhor. Reina o Senhor. A diferença é que enquanto nos salmos anteriores eles olhavam para as nações, este salmo, o 99, ele olha especificamente para o povo de Deus, que aqui no caso era o povo de Israel, a igreja de Deus no Antigo Testamento. Então, esse salmo dirigido, convocando ou conclamando em especial o povo de Deus. Os outros salmos a todas as nações, embora aqui também nós veremos as nações sendo mencionadas. Lembrando que estes salmos, quando falam da realeza de Deus, falam também da expansão do reino de Deus. São salmos evangelísticos, são salmos que nos incentivam, nos encaminham para a evangelização e as missões. O assunto principal do Salmo 99 é a santidade de Deus. Até mesmo na Sociedade Bíblica do Brasil foi colocado esse título aí, a santidade de Deus, porque este é o assunto principal do Salmo. Mas como ele começa falando sobre Deus reinando, e aqui nós lembramos a imagem do trono, eu quero nessa noite tratar esses assuntos com você a partir desse ponto. O trono santo de Deus. Ele é o rei. O trono santo de Deus. Ele é o nosso rei, por isso nós o adoramos. O trono santo de Deus. A forma como Deus cuida, a forma como Deus dirige os eventos da história, em especial aqueles relacionados à igreja de Cristo. Sempre temos dito isso para os irmãos. O tratamento de Deus com a humanidade é em função da igreja de Deus aqui na terra. E é muito importante a gente pensar nisso, porque ser igreja de Cristo, para nós, deve ser a maior de todas as alegrias do nosso coração. Ser igreja de Deus, fazer parte da igreja de Deus, deve ser para o nosso coração a mais profunda alegria e satisfação da nossa alma. Porque, meus irmãos, Deus
trata o mundo, trata com a humanidade, por causa da igreja. Quando o Senhor Jesus diz que o sol, Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos e vir chuva sobre bons e maus, é por causa dos bons, é por causa do povo dele. Quando eu falo bons aqui, eu falo de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Que, como disse o Senhor Jesus, bom ninguém é, a não ser Deus, né? Somos justos por causa da justiça de Cristo. É por causa da igreja de Cristo neste mundo que Deus trata o mundo da forma como Ele trata. Se a igreja não estivesse aqui, esse mundo já teria sido destruído há muito tempo. A mão de Deus já teria vindo sobre esse mundo há muito tempo. Mas é porque a igreja se faz presente aqui, neste mundo, ainda, é que o mundo ainda recebe benefícios da graça de Deus. Não porque Deus tenha algum compromisso com a humanidade ou com os ímpios. O compromisso de Deus é com a igreja dele. A santidade de Deus é a base do seu relacionamento com o seu povo. Por isso que quando ele fez uma aliança com Israel, fez aliança no Antigo Testamento com vários servos dele e com o povo de Israel, a base da aliança é: sede santos, porque eu sou santo. Diz o Senhor. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É impossível relacionarmos-nos com Deus a não ser pela via da santidade de vida. É impossível nós nos aproximarmos do Senhor para adorá-lo da forma como Ele requer de nós, se não for pela via da santidade de vida. Cristo, ao morrer na cruz para nos perdoar os pecados, Ele assim o fez para nos tornar santos, para nos tornar aceitáveis à presença do Pai, para que pudéssemos então nos aproximar do trono da graça de Deus e adorá-lo. Não existe outra via de comunhão com Deus a não ser pela via da santidade, pela via da santificação. Não há outra forma de relacionarmos com Deus como pai e filhos a não ser pelo caminho da santidade. Prosseguindo então, com base nessa afirmação, o trono santo de Deus, a santidade, a forma como Deus lida com a sua igreja, nós destacamos aqui 3 verdades sobre o caráter de Deus. A santidade de Deus nos remete à sua glória. Em primeiro lugar, a sua glória. Verso 1 ao verso 3 diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Diácono Marcos, por favor, desliga esse ventilador para mim. Senão fica numa briga aqui com a folha aqui da Bíblia, fica difícil. Por favor, desligue. Só esse aqui, senão... Daqui a pouco os irmãos que estão aqui na frente vão sentar mais no fundo, né? Para aproveitar os ventiladores. Senão fica difícil para mim aqui. Ou então alguém me arrume 2 pesos para eu segurar aqui as folhas da Bíblia aqui, aí pode ligar o ventilador. Nesses versículos, meus irmãos, que nós acabamos de ler, fica evidente para nós a glória de Deus revelada ao seu povo de Israel. A expressão que está aí no verso 1, Ele está entronizado acima dos querubins. Geralmente nós pensamos nela, pensamos na glória de Deus lá nos céus, né? Ele acima dos santos seres, dos querubins, lá na glória dos céus. Não está errado, devemos pensar assim mesmo. Porém, para que não caiamos no pecado de quebrar o 2º mandamento, de fazer uma imagem de Deus em nossa mente, o salmista aqui ele está nos remetendo ao propiciatório. O que era o propiciatório? Era aquela tampa que ficava sobre a arca da aliança. Uma tampa que tinha suas bordas arqueadas para cima. E ali, na tampa do propiciatório, havia a imagem de 2 querubins, que se encontravam nas suas asas, né? E se encontravam ali.
e curvado um diante para o outro, numa atitude de reverência. Na tampa do propiciatório, o sumo sacerdote vinha e despejava o sangue do holocausto que era oferecido. Vejam bem, eles não adoravam essas imagens, até mesmo porque Deus proibiu-nos veementemente de fazermos imagens de escultura para adorá-las. E ele deixa bem claro, imagem seja do que for, do que há no céu, debaixo do céu, embaixo da terra, não devemos fazer imagens de escultura para adorar a Deus. Então os israelitas não adoravam, até mesmo porque era só o sumo sacerdote que entrava ali. O povo via a arca da aliança, os querubins ali, quando eles iam para a guerra e eles levavam a arca da aliança. Quando eles iam mudar o arraial de lugar, então os sacerdotes carregavam a arca da aliança. Eram nessas ocasiões que os israelitas viam a arca da aliança. Mas ali dentro do tabernáculo só o sumo sacerdote havia. E o sumo sacerdote então trazia o sangue do holocausto e derramava sobre o propiciatório. É isso aqui que o salmista tinha em mente, quando ele fala, Deus está acima, está entronizado, o seu trono, ele está no seu trono, acima dos querubins. O trono de Deus está acima dos seres mais santos que nós possamos imaginar. Dos seres mais santos que existem, Deus está acima de todos. Ele é o Altíssimo. A glória de Deus faz com que os povos tremam, faz com que a terra se abale, verso 1. Porque todos estão diante daquele que é grande em Sião. Deus revelou-se ao seu povo em Israel, e ali em Sião, Deus mostrou como ele queria ser adorado. O culto a Deus saiu de Sião, saiu de Jerusalém para os povos. Hoje, como igreja de Cristo, nós somos o lugar onde as pessoas, aqui nesse momento, é o lugar onde as pessoas vêm para aprender a louvar a Deus. Como elas devem louvar o Senhor. E saindo daqui nós vamos levar às pessoas o Evangelho, a fim de que elas sejam convertidas, e uma vez convertidas essas pessoas, também se tornem adoradores do Senhor. É muito importante termos em mente que Deus primeiramente nos ensina como Ele quer ser adorado, e depois Ele nos exige como nós devemos adorá-lo. É importante termos isso em mente. Mas observe que Deus é sobremodo elevado acima de todos os povos. E aqui nós vemos mais uma vez essa menção à evangelização, à expansão do reino de Deus na terra. Deus começou com Israel. Israel foi o primogênito dele, foi o primeiro povo dele, mas não o único. Se hoje nós estamos aqui adorando o Senhor, foi porque de Sião veio a salvação para nós. O Senhor Jesus nos trouxe a salvação. O temor conduz ao louvor. Observe o verso 3. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. O tremor, as nações devem tremer diante do Senhor, devem se abalar diante do Senhor. Tremer de medo mesmo, de respeito, porque Ele é grande, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, essa é a motivação. Por que nós devemos nos aproximar do Senhor e adorá-lo? Por que nós devemos temer o Senhor? Porque Ele é santo. Ele é grande e tremendo porque Ele é santo. A grandeza de Deus, o terror que a sua glória impõe sobre os pecadores, é pelo fato de que Deus é santo. E é a santidade de Deus que deve impactar a nossa alma, impactar o nosso coração, mudar a nossa forma de viver.
fazer-nos escolher as coisas que agradam a Deus e detestar as que Deus odeia. Devemos pautar a nossa vida pela santidade de Deus. Ele é santo, grande e tremendo, mas porque Ele é santo. Não há alguém mais santo do que Ele. E a santidade de Deus que deve conduzir os nossos passos, conduzir nossas palavras, nossos pensamentos. As nossas ações, as nossas palavras podem ser conhecidas dos homens. Mas os nossos pensamentos não. Os nossos pensamentos, enquanto eles estão conosco, só nós os conhecemos. Mas Deus também os conhece. E é ali que tudo tem que começar, no nosso pensamento. Nós temos que estar conscientes da santidade de Deus e conscientes de que fomos chamados para viver em santidade na presença do Senhor. E a santidade, ela não começa nas obras, a santidade começa no coração. Santidade que começa nas obras se transforma em hipocrisia rapidamente, se transforma em farisaísmo rapidamente. Mas a santidade que começa no coração, começa no pensamento. Quando falo coração, é pensamento, coração, mente, coração é uma coisa só. Na Bíblia não há diferença entre mente e coração. Você pensa com o coração e se emociona com a sua mente, literalmente. Mas o pensamento, o nosso coração, é aqui que tem que começar a santidade de vida. Porque se não houver santidade em nossos pensamentos, as nossas ações serão hipócritas, ainda que sejam boas. Havendo santidade em nosso coração, as nossas obras também serão santas na presença do Senhor. Devemos ser impactados e estar impactados pela santidade de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, significa que Ele é separado, sagrado, puro, destacado. Ninguém é como Ele. Contudo, Ele nos chama para viver em comunhão com Ele. Para isso, Ele nos santifica. O Senhor reina, irmãos. Que conforto essa verdade traz ao nosso coração. É esse triunfo, esse é o triunfo da igreja. Eu sei que o meu Redentor reina. Eu sei que o meu Deus reina. E Ele não reina com os outros. Ele reina absoluto, sozinho. Ele está acima de tudo e de todos. Nada do que acontece em minha vida acontece por obra do acaso. Tudo que acontece na minha vida tem ali o direcionar de Deus, o direcionamento de Deus na minha vida. Não fala aqui, é claro, do pecado, obras do pecado. Pecados são desobediência à vontade de Deus. Mas até mesmo naquela situação em que estamos sendo tentados a um pecado, ali nós temos o direcionar de Deus, Deus nos direcionando em sua palavra a não cairmos naqueles pecados. Nada acontece na nossa vida fora do olhar de Deus. Não estamos à mercê das circunstâncias e muito menos dos nossos inimigos. Estamos nas mãos de Deus. Todo o agir de Deus reinando sobre o mundo tem a sua glória como foco. Deus faz tudo isso para o louvor da sua glória. E em sua providência, Ele cuida da sua igreja. Irmãos, tudo o que está acontecendo ao nosso redor acontece pela vontade de Deus. Por isso nós não precisamos nos desesperar, ficar ansiosos com nada, angustiados com as coisas. Ainda que as coisas nos angustiem, nos deixem tristes, abatidos, mas nós temos o grande Deus que reina. Ele está reinando. Ele está reinando. Ainda que o mundo aqui esteja virando de pernas para o ar, a coisa está cada vez pior, Deus continua no seu trono e nada muda essa verdade. Ele é o Rei glorioso, é a glória de Deus, e com a sua glória Ele reina sobre os povos. Ele é quem conduz a história e os seus desígnios são cabalmente cumpridos. Celebremos com temor e tremor a este Deus que é tremendo em glória.
segunda verdade sobre a santidade de Deus, ela nos remete também ao seu poder. Deus, ele é não só glorioso, mas ele é também poderoso. Diz o verso 4 e 5, dizem os versos 4 e 5, és rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Nesses dois versículos, nós vemos que o que fica evidente é o poder de Deus. Algumas versões, como por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, ela traz o versículo 4 da seguinte forma, o começo do versículo 4. E a força do rei ama o juízo. A versão portuguesa, Almeida Portuguesa, traz assim, também o poder do rei ama o juízo. E se você tiver a corrigida fiel, você vai ver que ela traz assim também. Também o poder do rei ama o juízo. Essas três versões que eu citei, elas personificam o poder de Deus, mostrando que o poder ama a justiça. O poder de Deus ama a justiça. Fica meio estranho, né? Porque o poder não é uma pessoa. O poder é a força de Deus, né? É a virtude de Deus. Por isso que a nossa Bíblia, a Revista Atualizada, traduziu assim, és rei poderoso que ama a justiça. É esse o sentido. Mas o sentido básico aqui do texto é, Deus é a fonte do poder e também a fonte da justiça. Deus não tem poder, ele é o poder. O poder emana de Deus, a fonte do poder é Deus. Todo o poder que a humanidade tem, se você tem o poder de fazer alguma coisa ou outra, esse poder veio de Deus. É Deus quem te dá essa capacidade, é Deus quem te dá esse poder. Mas em Deus, o poder e a justiça se amam, estão juntos, são inseparáveis. É possível que alguém receba alguma autoridade e faça mau uso dessa autoridade, usando em benefício próprio. Nós vemos isso todas as semanas, todos os dias nós vemos os políticos fazendo isso, nós vemos as autoridades aqui fora fazendo isso, aproveitando a autoridade que receberam e usando em benefício próprio. E quando de repente a gente vê um político ou uma autoridade agindo comedidamente, não abusando da sua autoridade, nós falamos assim, puxa vida, que homem sensato, que pessoa sensata, não é mesmo? Mas o normal, ou o comum entre os homens, é que aqueles que recebem alguma autoridade, usem essa autoridade em benefício próprio e pratiquem a injustiça. Mas em Deus não. Em Deus, o poder e a justiça estão ligados de tal forma que um traz o outro. Calvino diz o seguinte, tal é a consideração divina pela justiça e equidade, que Deus se revestiu de poder para vingar as injúrias lançadas pelos inimigos sobre ele. Que o versículo aqui está dizendo é isso. Deus revestiu-se de poder para executar a justiça contra aqueles que se levantaram contra ele, que se levantam contra ele e zombam dele. Cada pecado que nós cometemos, cada pecado que o homem comete, é um ato de zombaria à glória de Deus. E nós não devemos nos esquecer que ele se reveste de justiça e vem contra nós. E virá vingar a sua glória. Em Cristo Jesus, Deus teve misericórdia de nós. A ira de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Jesus e ele nos salvou. E ele nos justificou, nos tornou justos. Mas aqueles que não foram justificados pela glória de Deus, pela justiça de Deus, estes tais haverão de enfrentar o peso da ira do Senhor. E nós não devemos levar em brincadeira, porque ele é poderoso, é o rei poderoso que ama a justiça.
E se nós somos filhos de Deus, também nós devemos praticar a justiça. Devemos viver de forma justa, revelando essa justiça ao mundo. Uma justiça que mostra retidão no viver. Uma justiça que mostra que fomos perdoados e regenerados, transformados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós devemos viver de forma santa diante do mundo, para a glória do Senhor, porque Ele nos chamou para viver em santidade. No verso 5, nós encontramos algumas ordens aqui, né? Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. Primeira ordem, exaltai ao Senhor nosso Deus, louvá-lo com intensa alegria, erguendo as suas vozes em cânticos que honram a Deus. Temos falado isso com os irmãos nestes Salmos do 93 para cá, nós temos falado justamente sobre isso. Que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com alegria em nosso coração. Eu tenho usado a figura do funeral, muitas vezes, quando nós viemos para a igreja, a impressão que dá é que nós estamos vindo para um funeral. Ao invés de vir exultantes de alegria, exaltando a Deus com alegria, vimos carrancudos, mal-humorados, arrastados, um peso de obrigação no coração, ao invés de alegria e desejo de louvar ao Senhor. Este Deus que fez tudo isso por nós, nos salvou quando nós não merecíamos, Ele merece todo o nosso louvor. Um louvor vibrante, um louvor exultante. No versículo 5, ainda ele fala, prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés. O que é esse escabelo dos seus pés? Algumas versões trazem estrado dos seus pés, ou seja, onde Deus pisa. E onde alguém pisa é onde a pessoa está. Não tem como você pisar num lugar sem estar lá, correto? A Bíblia, às vezes, usa o termo escabelo dos seus pés, ou estrado dos seus pés, para se referir a toda a terra, como nós vimos no texto de Isaías 66:1. Toda a terra é o escabelo dos pés do Senhor, é o estrado dos seus pés, é onde Ele pisa. Ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Em outras versões, em outras passagens, escabelo dos seus pés, ou estrado dos seus pés, era a cidade de Jerusalém, como você pode ver lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 1. Lá refere-se à cidade de Jerusalém, ou seja, Deus está com o seu povo na cidade de Jerusalém. Aqui, neste salmo especificamente, refere-se à tampa do propiciatório, lá da Arca da Aliança, como eu disse no começo dessa mensagem. O israelita, quando ele chegava diante do tabernáculo, ele sabia que o tabernáculo, ou tudo que estava ali no tabernáculo, apontava, simbolizava e apontava para a presença de Deus. E Deus mesmo se fazia presente ali, de forma portentosa, através da coluna de fogo, ou então através da coluna de nuvem, cobrindo o tabernáculo. Quando o povo se reunia para adorar o Senhor, Deus se manifestava ali ao seu povo. E nós devemos ter essa ideia, essa mesma confiança, de que quando nos reunimos para adorar o Senhor, Deus também se manifesta a nós por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo em nosso coração. Ele aplica essas verdades ao nosso coração, por isso que para nós a pregação da palavra de Deus é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus nos santifica, é um meio pelo qual Deus nos fortalece. Eis a razão porque nós devemos prezar com todo o nosso coração a casa do Senhor, estar com os irmãos louvando ao Senhor. Vamos em frente. O escabelo dos pés, né? Era o lugar onde Deus, é o lugar onde Deus manifesta a sua presença. Deus sempre esteve com o seu povo. E não há um lugar sequer na face da terra ou desse universo em que Deus não esteja presente. Em que a presença de Deus não esteja ali, conduzindo, cuidando e guiando a sua criação. Não há um momento sequer em que Deus
saia de cena. O tempo todo Ele está presente ali com o seu povo, está presente com a criação. Nós devemos olhar para este salmo e lembrar disso. Deus pisa aqui. Ele está presente aqui. Reina o Senhor. E isto nos mostra que Ele está presente conosco, andando entre nós e estabelecendo a sua justiça por meio do julgamento santo e justo. Temos um Deus que está bem próximo a nós, um Deus que nunca erra no seu julgamento. A justiça de Deus revela a sua sabedoria em conduzir os fatos. Aqueles que estiverem imbuídos de alguma autoridade, se você recebeu alguma autoridade, se você é alguma autoridade, algum cargo de autoridade você ocupa, seja justo no seu agir. Haja com justiça. Execute a justiça para a glória do Senhor. Seja justo, primeiramente, nos seus atos. Seja justo no seu julgamento. Porque assim você refletirá o caráter de Deus na sua vida. Matthew Henry diz o seguinte: quando nos aproximamos de Deus para adorá-lo, nosso coração deve estar cheio de elevados pensamentos sobre Ele. E Ele deve ser exaltado em nossa alma. Quanto mais nos humilhamos e mais nos prostramos diante de Deus, mais o exaltamos. Quero pensar um pouco sobre isso que Henry falou. Primeiro, quando nos aproximamos de Deus para adorá-lo, nosso coração deve estar cheio de elevados pensamentos sobre Ele. Evite fazer uma imagem de Deus na sua memória, na sua mente. Não faça isso. Se fizer isso, você estará quebrando o segundo mandamento. Deus proibiu-nos de fazer imagens dele, não só imagens físicas, como em nossa imaginação também. Aliás, imaginação tem a ver com imagem, né? Cuidado. Mas então como que eu vou adorar a Deus sem pensar nele? Elevados pensamentos sobre o seu caráter. Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, Ele é onipresente, Ele é onisciente, onipotente. Pense nos atributos de Deus. Glorifique ao Senhor. E pensando nos atributos de Deus, você estará combatendo pecados em seu coração. Por exemplo, quando você pensa na soberania de Deus, você combaterá no seu coração a ansiedade, a preocupação. Por quê? Se eu sirvo a um Deus que é soberano, tudo está no controle dele. Ele não perde o controle. Se você pensa na santidade de Deus, você tomará cuidado com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações. Porque ninguém mais pode ficar sabendo o que você fez, ou o que você falou, ou o que você pensou. Mas Deus sabe. Na nossa luta contra o pecado, mais do que focar no pecado que nós queremos vencer, nós temos que focar na glória de Deus, porque quanto mais embevecidos com a glória de Deus estivermos, mais fácil ou menos difícil será para nós vencermos o pecado. Seja ele qual for. E quanto mais nós nos humilhamos diante do Senhor, mais o exaltamos. Nós temos que orar como João Batista falou a respeito de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós não podemos competir com Deus, e nem devemos. Ele é o único, exclusivo, que a receber toda a glória. Toda a glória deve ser dada a Deus. Terceira e última verdade, que a santidade de Deus nos comunica, está no verso 6 a 9. A santidade de Deus nos remete à sua graça.
Glória, poder e graça. Deus é glorioso, poderoso e gracioso. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Nestes versículos finais, nós vemos a graça de Deus, é o assunto principal aqui, né? As figuras aí, as personagens de Moisés, Arão e Samuel, nos trazem à memória a aliança de Deus com o seu povo. Com Moisés e Arão nós temos a aliança, uma aliança que Deus fizera com Israel. Nos dias de Samuel, Deus fez uma aliança com Davi, né? Estes 3 homens foram sacerdotes de Deus, como diz o texto, como diz o verso 6. Eram seus sacerdotes, sacerdotes de Deus. E um sacerdote tinha o dever de representar o povo diante de Deus. O sacerdote, ele intermediava a situação entre o povo e Deus. Ele ficava entre Deus e o povo. Ele apresentava ao povo, os pecados do povo a Deus e pedia a Deus o perdão. Essa era a função do sacerdote. Mas estes homens aqui não foram apenas sacerdotes, eles também foram profetas. E o profeta fazia a via inversa. O sacerdote levava o povo até Deus, o profeta trazia a palavra de Deus ao povo. Ambos ocupavam um papel de mediadores entre Deus e o povo. Ambos. Mas os profetas, eles traziam a palavra, a vontade de Deus era revelada ao povo através dos seus profetas. E assim nós temos esses 3 homens, que foram 3 sacerdotes, profetas do Senhor. Arão, ele era o assistente de Moisés, né? Mas Arão, nós vamos ver que ele também, da família de Arão veio toda a linhagem de sacerdotes, né? Sacerdotes e profetas. Eles clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Homens que andaram em santidade na presença do Senhor. Eles clamavam ao Senhor e Deus os ouvia. Queremos nós ser ouvidos por Deus, precisamos andar em santidade de vida. Deus não atende a pecadores, a homens que não se importam com a lei dele, homens que não se importam em obedecer a sua palavra. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Mas aqueles que estão comprometidos com a glória de Deus, haverão de ser abençoados por Deus. Uma vida abençoada é resultado de uma vida obediente ao Senhor. Veja bem, quando eu falo uma vida abençoada, não estou falando de você receber tudo que você quer de Deus, não é isso não. Eu quero um carro, Deus vai me dar. Eu quero uma casa, Deus vai me dar. Eu quero uma roupa nova, Deus vai me dar. Eu sei que todas as bênçãos vêm de Deus. Mas Deus não é gênio da lâmpada. Vida abençoada é uma vida feliz. É uma vida contente na presença do Senhor. É uma vida que está exultando de alegria na presença do Senhor. Vida abençoada é uma vida que em todos os detalhes, em todos os momentos, vê o cuidado de Deus. Essa é a maior bênção, a presença de Deus conosco. Não há bênção maior para nós do que termos a presença de Deus conosco. Estes homens também foram profetas de Deus e trouxeram ao povo a palavra de Deus.
Mas tamanha era a glória de Deus, que eles não viram a Deus. Diz o verso 7, que Deus falava-lhes na coluna de nuvem, aqui se referindo a Moisés no deserto, com o povo. Ninguém pode ver, pecador algum pode ver a glória de Deus e suportar o fulgor da glória de Deus. E Deus, na sua graça, até aqui nós vemos a graça de Deus. Deus, por ser tão glorioso, ao ser gracioso, ele se revela de uma forma que os homens poderiam suportar a sua glória. Porque se ele se apresentasse em sua glória tal como ele era, como ele é, homem algum poderia vê-lo. Até nisso a gente vê a graça de Deus. Eles receberam a palavra de Deus e comunicaram ao povo. O que eles recebiam e comunicavam eram os mandamentos e a lei que lhes tinha dado. E a Bíblia diz que eles guardavam em seus corações, ou seja, eles prestavam obediência à palavra de Deus. É fato, meus irmãos, que Israel muitas vezes quebrou a lei do Senhor. Muitas vezes Israel pecou contra o Senhor, como nós fazemos. No entanto, no verso 8 nós lemos assim: Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Aqui nós temos uma verdade preciosa. Deus perdoa os nossos pecados. Ele é Deus perdoador. Deus tem prazer em perdoar o coração contrito e compungido na presença dEle. Deus tem prazer em derramar o seu perdão, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Quando nós lemos a história de Israel, toda vez que Israel pecou contra o Senhor, colheu as consequências do pecado. Não deixou de ser perdoado, Deus perdoou, mas colheram as consequências do pecado. Quando nós, aqui nas aulas de autoconfrontação, tratávamos sobre essa questão do perdão, abordamos justamente essa questão. O pecado, ele é perdoado, mas Deus permite que as consequências do pecado continuem em nossa vida, as consequências dos nossos erros continuem em nossa vida, para quebrar o nosso orgulho, porque nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. E se você não caiu nesse pecado de orgulho ainda, prepare-se, porque um dia você vai cair. É muito comum a gente ver um crente, alguém que descobriu a maravilha do Evangelho, entregou a sua vida a Cristo Jesus, recebeu a Cristo como Salvador, em pouco tempo se torna o sujeito mais arrogante e insuportável da face da terra. O eleito. É arrogante nos seus argumentos, é arrogante nas suas conversas, tem prazer em massacrar o outro que pensa diferente. Eu fico muito feliz de ver o que eu tenho visto acontecer no nosso país, nos nossos dias. Igrejas voltando-se para a fé reformada, como nunca eu tinha visto no Brasil. A fé reformada cada vez mais avançando em todos os arraiais, em todas as igrejas, a gente tem visto. Irmãos que vêm de outras igrejas, procurando igrejas como a nossa, por causa da mensagem da teologia reformada. Eu fico tão feliz de ver isso. Louvo a Deus de todo o meu coração. Mas é impressionante como nós vemos que o orgulho vai tomando conta do coração das pessoas, e aí essas pessoas começam a se achar mais especiais do que as outras. E eu fico questionando, será que ele aprendeu mesmo de fato? Porque a fé reformada não leva a gente ao orgulho. A fé reformada nada mais é do que a fé cristã, a fé bíblica. E ela não leva a gente ao orgulho, pelo contrário, ela leva a gente ao quebrantamento. Se o meu coração está cheio de orgulho,
Porque agora eu sou o cara que sabe das coisas, sei mais do que os outros. Tem coisa errada acontecendo. Lembre-se, meu irmão, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais os nossos joelhos se dobram na presença dEle, mais nos humilhamos na presença do Senhor. E se Deus perdoa os nossos pecados, de fato Ele nos perdoa. Muitas vezes Ele deixa as consequências continuarem em nossa vida, a gente colhendo as amargas consequências do nosso pecado, primeiro para quebrar o nosso orgulho, como eu estava dizendo, nós somos orgulhosos. Em segundo lugar, para servir de alerta para nós, para não cairmos novamente naquele mesmo erro que caímos antes. Em terceiro lugar, para servir de exemplo para outros, especialmente para os novos na fé. Mas em tudo isso, entenda, Deus não te reprovou, Deus não deixou de ser seu pai, ou Deus não está dizendo o seguinte, eu te dessalvei, não sei se existe essa palavra, né? Salvei, agora não quero mais você. Perdeu a salvação, como alguns pregam por aí. Claro que dessalvar não existe, né? Então, estou brincando aqui, fazendo um gracejo aqui. Deus não vai lançar você na condenação. E o fato de você estar colhendo as consequências do seu pecado não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus não quer mais nada com você. Mas também não significa que já que é assim, então deixa estar para ver como é que fica, né? Vou viver do jeito que dá. Não, não é assim. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado traz outro pior ainda. E você vai se afundando cada vez mais. E aí, a consequência sempre será cada vez pior. Deus é Deus perdoador. E não quer dizer que porque Ele deixou a consequência do seu pecado sobre você, não é porque Ele deixou as consequências continuarem na sua vida, que Ele deixou de te amar. Não pense assim. Mas se nós amamos a Deus de fato, nós conviveremos com as consequências dos pecados anteriores. Mas daqui para frente a gente não vai plantar mais pecados na nossa vida para colher outras consequências. E somente uma vida de santidade fará você colher frutos preciosos, frutos doces, frutos saborosos da graça de Deus. E com a doçura desses frutos, com a doçura dessa graça de Deus na sua vida, você suportará o amargo das consequências dos seus pecados do passado. Deus é Deus perdoador. Diante de tudo isso, a única resposta que podemos dar a Deus e que devemos dar a Deus é a que está no verso 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Observe que há pouca diferença desse versículo para o versículo 5. No versículo 5 ele fala do escabelo dos seus pés. Aqui ele fala do santo monte do Senhor. E também expande a frase, né? Lá diz no verso 5, porque Ele é santo. Aqui a frase expande, porque santo é o Senhor nosso Deus. Por 3 vezes o salmista nos lembra essa verdade. Santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus, porque santo é o nosso Deus. Santo, santo, santo. Na língua hebraica nós não temos o que temos na língua portuguesa chamada de superlativo. Quando eu quero dizer que alguém é santo, é muito santo, eu digo que ele é santíssimo. Você não tem esse íssimo, né? Santíssimo, superlativo na língua hebraica. Na língua hebraica, para dizer que Deus é santíssimo,
eles repetem 3 vezes: Santo, 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 exatamente como está aqui no Salmo. Mais uma curiosidade sobre este Salmo. O nome Senhor, Yahvé, né, Senhor com todas as letras maiúsculas, o nome pactual de Deus, aparece 7 vezes. Alan Harman diz que aqui nós temos um simbolismo. Número 7, na literatura judaica, significa algo completo, perfeito. Então aqui ele está falando da perfeição de Deus. Deus é completo. Deus é perfeito. É este Deus que nós adoramos. É a este Deus que nós servimos. No Antigo Testamento, os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, nunca foram vistos numa pessoa só. Porque profeta, sacerdote e rei, esses 3 ofícios seriam as características do Messias. Por isso que Saul sofreu severamente o juízo de Deus. Porque Saul, antes de ser rei, ele teve um momento lá que ele profetizou. Ele teve o ofício da profecia. Depois foi ungido rei. E depois que ele era rei, um dia se meteu a besta de ser sacerdote. Sacrificou lá, desobedecendo a Deus. Pecou, porque ali ele estava assumindo o papel do Messias, o papel de Cristo. Deus pesou a mão sobre ele. O único que tem em si o ofício de profeta, sacerdote e rei é o nosso Senhor Jesus. E assim, olhando para o Senhor Jesus, nós devemos exaltar o Pai, exaltar a Deus, louvá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso amor. Ele nos perdoa quando falhamos em obedecê-lo. Ele perdoa quando nós, arrependidos, buscamos o seu perdão. Quando arrependidos, buscamos o seu perdão, Ele nos perdoa. Ele é Deus perdoador. Deus poderoso, glorioso e gracioso. Esse é o nosso Deus, a quem adoramos. E que a convicção da santidade de Deus nos leve a adorá-lo por sua glória, poder e graça, cada dia das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém.